Olá, eu sou o Willy Jeans e estou aqui para mais uma de nossas aulas sobre o eletrocardiograma. E o tema de hoje será as derivações e a origem da onda P. Vamos lá? Muito bem. Primeiramente, simplificar o conceito de derivações. As derivações nada mais são do que formas de enxergar o coração por ângulos diferentes. Nós conseguimos obter as derivações através da disposição de eletrodos na superfície corporal, né? Os eletrodos são colocados, aqueles eletrodos adesivos ou aquelas peças metálicas com as perinhas de pressão. Elas medem a diferença de potencial elétrico, né, entre um e outro e criam essas derivações. De uma forma bem simplificada, vamos dizer assim, as derivações são formas de enxergar o coração por ângulos diferentes. Imagina, por exemplo, uma partida de futebol com um jogador correndo pelo campo, né, em uma jogada. Você tem diversas câmeras na periferia do campo de futebol filmando essa jogada. É a mesma jogada vista por ângulos diferentes. Simplificando ainda mais, imagina uma cadeira no meio da sala e você de frente para essa cadeira. Você está observando o objeto, os detalhes desse objeto, ok? De frente para ela. Se você for para o lado da cadeira e observá-la, vai ser o mesmo objeto, só que você está enxergando agora de um ângulo diferente. Se você for para trás da cadeira, vai observar o mesmo objeto, mas agora com outros detalhes, né? Mas não deixa de ser o mesmo objeto, ok? Então as derivações são isso. São formas de enxergar o coração como se fossem câmeras enxergando o coração, atividade elétrica cardíaca por ângulos diferentes. Daí nós temos dois grandes grupos. As derivações do plano frontal, nós chamamos também de derivações periféricas, e as derivações do plano horizontal, né, que são as derivações precordiais. As derivações do plano frontal são D1, D2, D3, AVL, AVR, AVF. Né? Sendo que D1, D2, D3 nós chamamos de bipolares e AVR, AVL e AVF nós chamamos de unipolares. Okay? E as derivações do plano precordial vai de V1 até V6, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Simplificando também essa forma de enxergar, é como se as derivações do plano frontal, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, enxergassem o coração assim, ó, nessa disposição. Ok? Enquanto as derivações do plano precordial, de V1 a V6, enxergam o coração assim, ó. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui está o experimento do Einthoven, né, formando o triângulo de Einthoven. Ele colocou os eletrodos dispostos nos membros, né, no braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, e na perna direita colocou o fio terra, né, o neutro. Enfim, a partir dessa disposição, criou-se o triângulo de Einthoven, formando as derivações do plano frontal unipolares, que nós chamamos de AVR, AVL e AVF. E as bipolares, né, do braço direito ao braço esquerdo, né, formando D1, negativo, positivo. Do braço direito à perna esquerda, D2, né, negativo, positivo. E do braço esquerdo à perna esquerda, D3, negativo, positivo. Okay? Essas são as derivações do plano frontal. As derivações que nós chamamos de periféricas. E aqui nós temos as derivações do plano horizontal, as derivações precordiais. Né? Bem, tem o primeiro espaço intercostal, o segundo, o terceiro e o quarto espaço intercostal. No quarto espaço intercostal, para a esternal à direita, é colocado V1. Quarto espaço intercostal, para a esternal à esquerda, V2. Daí o próximo eletrodo a ser colocado é o eletrodo V4. Coloca-se V4 no quinto espaço intercostal na linha M clavicular. E só depois que nós colocamos V3, né? Depois de colocar V2 e V4, nós colocamos V3 a meio caminho entre V2 e V4. V5 fica também no quinto espaço intercostal na linha axilar anterior. E V6, quinto espaço intercostal na linha axilar média.
aí nós temos as nossas derivações do eletrocardiograma. Então, quando você pegar um eletrocardiograma e observar todas essas letrinhas, essas indicações, nada mais são do que essas formas de enxergar o coração por ângulos diferentes, né? Aqui eu tenho as 6 derivações do plano frontal, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. E aqui eu tenho as 6 derivações do plano precordial, de V1 até V6. Então, todas são a mesma atividade elétrica vistas por ângulos diferentes, né? Apesar de parecer coisas diferentes, é a mesma atividade elétrica vista por ângulos diferentes. Aqui embaixo, geralmente, vem uma derivação longa. O mais comum é o D2 longo. Esse mesmo D2 aqui, só que estendido, né? Com mais complexo QRS, com uma duração de tempo maior. Geralmente é ótima essas derivações longas para estudar o ritmo no eletrocardiograma. Tudo bem? Bom, já que nós falamos de derivações, vamos falar da despolarização atrial e a onda P. Bem, o estímulo cardíaco começa aqui, no nó sinusal, como nós vimos lá na aula de anatomia. Fica próximo da desembocadura da veia cava superior. Aqui é como se fosse o nosso marcapasso natural. É aqui que é deflagrado todo o estímulo inicial, o estímulo elétrico normal. Ele nasce aqui no nó sinusal. Bom, uma vez que o nó sinusal dispara, essa atividade, esse estímulo elétrico, ele vai percorrer primeiramente nos átrios, promovendo uma contração atrial, para só depois esse estímulo elétrico ele alcança o nó átrio ventricular, aí eu tenho um atraso nessa condução, ele segura um tempinho, depois nós discutimos a respeito disso. E depois o nó atrioventricular desce para os ventrículos, promovendo a despolarização ventricular. Enfim, começando aqui pelos átrios, recapitulando, o nó sinusal dispara, e esse estímulo elétrico percorre pelos átrios, promovendo uma contração atrial. Bem, tendo em vista isso, eu tenho algo muito interessante para se dizer. Uma vez que o nó sinusal está dentro do átrio direito, ele se despolariza. Primeiro, ocorre uma despolarização, milésimo de segundo antes, ocorre a despolarização do átrio direito para só num segundo momento, ocorrer a despolarização do átrio esquerdo. A onda P nada mais é do que a sobreposição de duas ondas de despolarização. A primeira, despolarização do átrio direito, e a segunda do átrio esquerdo. Isso é algo muito importante, isso é algo muito interessante, porque aqui já tem uma pequena sacada que nós podemos ter. Lá na frente nós iremos estudar isso melhor, mas geralmente se eu tenho algo comprometendo, que você observa alterações na primeira metade da onda P, automaticamente você já pensa em algum agravo no átrio direito. Da mesma forma, se a alteração na morfologia, por exemplo, da onda P acomete a segunda metade, na sua cabeça já vem automaticamente um agravo no átrio esquerdo, ok? Isso é muito importante. Bom, uma vez que nós sabemos disso, né, o nó sinusal dispara, promove a contração aqui do átrio direito, em seguida esse estímulo corre até o átrio esquerdo, nós temos um vetor, uma resultante. E essa resultante, em um coração normal, ela fica localizada, o eixo elétrico, entre 0 e mais 90, né? Entre 0 e mais 90. Então, nós dizemos que uma onda P ela é normal, ela é de origem sinusal, quando o eixo elétrico dela está entre 0 e mais 90, diferente lá do complexo QRS que nós vamos ver à frente, que é entre menos 30 até 90. Aqui, a onda P sinusal, ela é realmente de origem sinusal quando nós conseguimos observar esse eixo entre 0 e mais 90. Aí você se pergunta, bom, mas como que eu vou saber que o eixo elétrico da onda P está entre 0 e mais 90 e assim eu posso chamá-la de onda P sinusal?
Muito simples. Para dizer que uma onda P ela é de origem sinusal, que a onda P ela tem o eixo elétrico entre 0 e mais 90, nós observamos as derivações D1, D2, AVF e AVR. A onda P, para ser dita sinusal de origem sinusal, ela tem que ser positiva em D1, D2, AVF e negativa em AVR. Vamos ver um exemplo? Tá, aqui eu tenho um eletrocardiograma e eu tenho onda P positiva em D1, onda P positiva em D2, onda P positiva em AVF e onda P negativa em AVR. Portanto, a origem dessa onda P é uma origem sinusal. Ela está partindo do nó sinusal. Bem, acabamos de ver a primeira onda aqui na nossa sequência, a onda P, que faz referência à contração atrial, a contração dos átrios. Logicamente, toda vez que observarmos alterações na onda P, vamos pensar em distúrbios nos átrios, ok? Espero que tenham gostado. Comentem aqui no vídeo pra gente, compartilhem e até mais. Captou a onda? Segue a onda.